Boa noite, é uma alegria podermos estar juntos para mais um culto de adoração. Como é bom poder louvar ao Senhor, não é verdade? Como é bom poder dizer ao Senhor da sua grandiosidade. Como é bom poder olhar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Os problemas das pessoas, a insegurança, a fome, tantas outras coisas. E enxergar em tudo isso uma razão especial. As coisas estão acontecendo e Jesus logo irá voltar. Portanto, o cristão precisa ver esses acontecimentos com alegria e poder dizer assim: grande alegria inunda meu coração. E nós queremos exercitar isso cantando agora, convidando a você a cantar. A letra será projetada e você poderá cantar agora nesse momento, dizendo assim: grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas essa mudança nunca vai chegar se não quando Cristo retornar. Cante. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor para mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vinda de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Que coisa maravilhosa é poder ver em tudo isso, é poder ver em todas essas coisas a proximidade da volta de Jesus. Mas como é importante o cristão pensar que em meio a um mundo de dificuldades e de problemas, há necessidade do cristão reerguer os altares a cada dia. Ah, quantas lutas eu e você temos todos os dias, nesse conflito entre o bem e o mal, a cada manhã. Precisamos reerguer os altares e dedicar novamente a nossa vida ao Senhor. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Que tal se cantarmos isso em oração, tomando esse hino como sendo o nosso hino, o nosso desejo, dizer assim: tempo de ser santo, tu deves tomar. Eu quero convidá-lo a cantar esse hino como a nossa oração. Vamos cantar juntos? Tempo de ser santo, tu deves tomar, ter vida em teu mestre, seu livro estudar, ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar, e aos necessitados ir para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar, sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus
os olhos bem fitos, terno Salvador, por tua conduta, dar provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar o Mestre seguindo, por onde guiar. Em gozo ou tristeza, sempre obedecer. Da fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Ter para os aflitos voz e atos de amor. Sim, mais semelhante ser ao Salvador. Que oração linda, não é verdade? Que oração maravilhosa, que pode se tornar a minha e a sua oração verdadeira. Quero convidá-lo a orarmos agora. A palavra de Deus será aberta mais uma vez. E agora nós vamos orar, dizendo: Senhor, toma essa oração como sendo a nossa oração. Feche os seus olhos onde você está. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de podermos, em liberdade de expressão, erguer a nossa voz, tomando as palavras deste hino que cantamos como sendo a nossa oração. Senhor Deus, a tua palavra será aberta agora. Que o teu Santo Espírito ilumine mais uma vez a mente do pastor Márcio. E que ao abrir a tua palavra fale ao nosso coração. E venha ao encontro das nossas necessidades. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Com certeza a palavra de Deus, ela traz conforto, traz esperança e ao mesmo tempo uma segurança para todos nós. E é por isso que eu quero convidar você nesta noite de oração, para que possamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. A história é uma história que todos nós conhecemos muito bem, é a história de Ló, no momento em que ele recebe em sua casa a visita dos dois anjos. Capítulo 19 de Gênesis, os primeiros versos, eu leio assim. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nele e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou-a após si e lhe disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Versículo 9. Eles, porém, disseram:
retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, porém, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Eu paro a leitura aqui nesse momento, mas nós voltaremos em algum momento a utilizar novamente a palavra de Deus. Ló, ele é símbolo de um crente fraco, de um crente mundano, que vive dando problemas em lugar de ser uma bênção de Deus. Ele não influencia, ele não tem autoridade para testemunhar, ele não produz frutos na sua vida cristã. Ele é um crente que eu poderia dizer um crente a reboque, um crente que é puxado por outro, um crente que ele é levado por Abraão. Talvez eu esteja nesse momento falando para alguém que esteja vivendo uma vida assim, que seja também um crente a reboque, alguém que a esposa constantemente tem que acordá-lo no sábado de manhã e dizer vamos à igreja. Talvez a esposa tenha que dizer constantemente vamos estudar a lição. Talvez seja até um filho que diga pai, vamos à igreja. Talvez você seja também um crente a reboque, ou seja, sempre alguém que está puxando você. Pode ser a esposa, mas também pode ser o inverso, pode ser um filho, pode ser o esposo que é líder da igreja e que sempre está tentando trazer a esposa consigo para que ela também possa assumir esse compromisso. Independente, muitos de nós agimos como Ló, como um crente a reboque. Quando nós olhamos para a história de Ló, nós percebemos que Ló, ele vai atrás de Abraão. Abraão, ele recebeu o chamado de Deus, saiu de Ur dos Caldeus, morou em Harã, e depois ele seguiu viagem em direção à terra da promessa. E Ló acompanha Abraão. Ele sempre está à sombra de Abraão. E durante a jornada de Abraão na terra da promessa, nós percebemos que aonde Abraão ele chegava, ele montava um altar e ele convidava todo mundo para poder adorar a Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Ló, ele armava tendas. Mas as tendas de Ló eram armadas sempre na direção de Sodoma, das cidades que estavam no vale. Você em nenhum momento vê na história bíblica Ló construindo um altar para ele e para sua família. Abraão é esse construtor de altar. Ló é alguém que sempre procura o caminho mais fácil. Até mesmo diante da escolha, quando os pastores de Ló e de Abraão se multiplicaram, e o gado também, Abraão tinha a prioridade de escolher aonde deveria ficar, mas Ló toma a frente e vai em direção a Sodoma. Ele sempre está procurando conforto, ele sempre está procurando um lugar onde ele consegue se beneficiar. Na realidade, Abraão, ele sempre pensa nas coisas de Deus, no propósito de Deus, em estar mais próximo da família, em estar mais próximo também de um lugar onde vai proporcionar a vida espiritual. Ló, ele é muito apegado às coisas deste mundo. Ló é alguém que pensa primeiramente nos prazeres deste mundo, nas coisas seculares. E quando Ellen White descreve a vida de Ló, e ela faz isso com muita propriedade, ela diz assim, que morando naquela cidade ímpia, em meio da incredulidade, a fé de Ló se enfraqueceu. Ou seja, no momento em que Ló, ele toma a decisão de ir em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, a sua fé
enfraqueceu. E o fato é que Ló, ele vive na cidade de Sodoma e Gomorra não como uma testemunha de Deus, não para alguém que vai denunciar o estilo de vida errado. Ele até assume, pelo que nós encontramos aqui na Bíblia, ele consegue ganhar um posto de juiz na cidade. Por isso ele estava na porta da cidade. Ele era alguém que era procurado, era alguém que orientava os moradores, mas com coisas legais, um tipo de um advogado, né? Quando você tem um processo, quando você tem queixas, tem questões, você procura então para receber alguma orientação. Ló, ele era um tipo de juiz, por isso ele estava na porta da cidade. Você olha, por exemplo, que Ló, ele vive uma duplicidade, né? Porque ele reconheceu que aqueles visitantes eram anjos, porque ele se ajoelhou e diante deles, reconhecendo a missão importante deles. Mas ao mesmo tempo em que Ló, ele se prostra diante dos anjos, nós encontramos Ló também chamando os moradores daquela cidade, no momento em que os moradores vão até a sua casa e batem na porta, insistem para que os homens que estejam ali, eles saiam. Ló, ele diz o seguinte: meus irmãos, Ló na realidade considerava morador daquela cidade e ele não se considerava um estrangeiro. Ele chama os moradores, os nativos dali, como irmãos. Mas, todavia, o fato é o seguinte, que os nativos daquela cidade, os moradores de Sodoma e Gomorra, olham para Ló e dizem o seguinte: não, você é um estrangeiro em nosso meio. O fato é que quando nós somos estrangeiros em um lugar, nós temos que perceber que as próprias pessoas que vivem naquele lugar nos identificam como pessoas de fora. Nós estamos há um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, mas quando nós começamos a falar, você que é do Sul, vai dizer assim: olha, esse pastor não é daqui. E constantemente as pessoas olham para mim e dizem assim: olha, você é de onde? E eu digo de onde eu sou. Mas hoje, quando eu faço uma visita na minha cidade, e eu começo a falar, as pessoas olham para mim e dizem assim: mas você já virou gaúcho? Né? O fato é que eu continuo sendo estrangeiro aqui no Rio Grande do Sul. Eu continuo sendo alguém que não teve a mesma educação, a mesma base e que venho de um outro estado. Assim, os moradores daquela cidade olhavam para Ló e diziam: você é um estrangeiro no nosso meio. Quando eu olho para esse comportamento de Ló, eu entendo assim, Ló querendo tanto caminhar, circular num ambiente onde ele diz sagrado, ele reconhece as pessoas que ele recebe, mas ao mesmo tempo ele tenta ter uma identificação com aquelas pessoas. E a moralidade de Ló? Olha, o fato de Ló oferecer as suas filhas como um tipo de compensação para a atitude daqueles homens, é como se você tivesse, vou corrigir um erro com um erro mais grave ainda. Ló, ele perde completamente o senso de direção. Ló, ele não é um servo de Deus que estabelece em Sodoma e Gomorra, ou em Sodoma, um sacerdócio da família. Quando eu olho para a vida de Ló, eu vejo que Ló, ele foi liberto. Vocês sabem que houve um conflito? As pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra foram levados cativos, e Abraão forma um exército, ele domina então a situação, e devolve novamente para aqueles moradores e para o rei de Sodoma e Gomorra as coisas que foram roubadas. E naquele momento, Ló, ele poderia já ter compreendido que o lugar dele não era Sodoma. Ele teve ali oportunidade de sair de Sodoma,
mas ele insiste na mesma ideia de permanecer em Sodoma. Mesmo quando ele é liberto das mãos dos conquistadores, ele volta para Sodoma. Ló, ele se torna juiz naquela cidade, mas ele não é sacerdote do seu lar. Ló, ele casou, a gente diz assim, mal, mas ele casou mal porque ele buscou, em lugar de buscar uma esposa na sua terra, ele buscou entre os moradores daquela cidade. E a sua esposa realmente tinha muita dificuldade em entender os planos de Deus, mas o fato é que Ló também não exercia o seu papel como sacerdote. As suas filhas, elas casaram com moradores daquela cidade, e os genros de Ló eram pessoas que não conheciam e não tinham também o temor de Deus. No momento em que Ló apresenta os anjos e apresenta ali o pedido, a urgência que eles têm que abandonar aquela cidade, eles simplesmente não entenderam. Eles acham aquilo algo absurdo, fugir da cidade, abandonar tudo o que eles conquistaram, porque Deus vai mandar fogo do céu. Ló é alguém que não consegue viver os planos de Deus na terra da promessa. Ele permite que a cultura do local domine o seu coração. Mas quando eu olho para Ló, eu vejo que Ló, ele foi muito rápido e muito ligeiro em direção à cidade de Sodoma, ao pecado. Mas Ló é muito lento para sair da cidade. Quando você abre a palavra de Deus, você percebe que no versículo 15, a palavra de Deus diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão. Ou seja, quando eu olho para Ló, ele é um homem que escolhe Sodoma, Ló, ele volta para Sodoma, mas no momento em que ele tem que deixar a cidade, ele tem dificuldade, ele é lento, ele é calmo. Na realidade, ele foi pressionado pelos anjos a sair daquela cidade. E não só isso, queridos, não só isso. No momento em que os anjos dizem para Ló que ele tem que sair, que é urgente, que a cidade vai entrar em chamas, que Deus vai mandar o juízo, Ló então ele olha para os anjos e ele faz um pedido absurdo. Ele pede para morar na cidade próxima, em uma cidade chamada Zoar. E a palavra Zoar quer dizer bela. Uma cidade que também seria destruída, porque não era só Sodoma, eram as cidades em volta de Sodoma. Naquele momento, Ló, ele pede algo absurdo, dizendo que ele quer ficar naquela cidade. E ele suplica, e é permitido ele ficar naquela cidade. O fato é que Ló, ele perde a sua esposa, porque ela se transforma em estátua de sal. Porque ela olhou para trás. Ela amou os bens que ela estava deixando para lá. Mas Ló, ele perde muito mais do que isso. Ló, ele perde também a oportunidade de abandonar completamente aquele lugar. Porque quando ele vai morar em Zoar, ele se estabelece, e depois de um tempo, aquela cidade também é destruída. E agora Ló, ele tem que fugir para as montanhas. E agora ele perde não só a sua esposa, mas ele perdeu também os seus genros, que pereceram naquela cidade. As suas filhas tornaram-se suas mulheres,
os seus netos. Ele tornou-se pai dos seus netos. Você já pensou nisso? Em uma situação confusa, como a que Ló entrou? E muito mais do que isso. Os netos e filhos de Ló, vamos dizer assim, eram descendências. Os moabitas e os amonitas. E os moabitas e os amonitas, eles foram um pesadelo ao longo de todos os séculos para o povo de Deus. Ló, ele perdeu muito. Perdeu muito. Ló é um tipo de crente a reboque. Um tipo de crente que é puxado. Um tipo de crente que não tem identidade própria. Um tipo de crente que não influencia, que não muda, que não transforma. E nessa noite, eu talvez esteja falando para alguém assim. Alguém que passa anos e anos. Você é uma pessoa acomodada, você é uma pessoa fria, você depende de alguém que sempre precisa insistir para que a sua vida espiritual seja melhor. Chegou o momento em que você precisa agora tomar uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é mudar essa postura. Deus está chamando você para ser o homem de Deus, para ser a mulher de Deus, para ser um cristão verdadeiro, autêntico. Deus está chamando você para viver uma vida espiritual à altura daquilo que você conhece. Ló, ele perde tudo. E no momento em que Ló perde tudo, nós temos que entender uma coisa. Eu e você, nós recebemos também um convite de Deus para viver uma vida diante do Senhor. Uma vida real, uma vida à altura do conhecimento que nós temos. Nós não devemos continuar brincando de sermos adventistas, de sermos cristãos. Nós precisamos assumir uma postura diante de Deus. É uma postura verdadeira, autêntica, de um construtor de altar. Abraão foi assim. Ló, todavia, ele viveu uma vida onde ele sempre foi rebocado. E eu convido você para viver uma vida de entrega. Uma vida onde eu e você podemos ser realmente representantes de Deus nesse mundo. Por isso eu quero convidar você a cantar, dizendo que a nossa vida, a minha vida, ela deve ser uma resposta de entrega a esse Deus maravilhoso. Podemos dizer agora então: Senhor, eis a minha entrega. Eu quero, através desse hino agora, expressar a minha oração, dizendo assim: Senhor, é hora de reerguer os altares. Se esse é o seu desejo agora, cante. Cante com a sua entrega, com a sua alma, com o seu coração. E diga assim: Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir. Faze-me forte para vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar. Faze-me firme, dá-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Querido Pai,
Graças te damos, Senhor, porque recebemos novamente esse convite. O convite de nos entregar completamente a Deus, sem reservas, mudar a nossa história, mudar nosso cristianismo, torná-lo algo realmente relevante, autêntico e real. Nós não queremos continuar sendo um cristão a reboque. Um cristão que sempre está construindo a sua tenda em direção às cidades do pecado, valorizando somente as coisas desse mundo. Por isso, Senhor, nos ajude a entender que nós precisamos construir novamente os altares dentro de casa. Devemos novamente, Senhor, voltar a nossa atenção para que possamos buscar uma conversão genuína, uma entrega verdadeira. Que Deus abençoe o teu povo, que Deus abençoe a tua igreja e que nós possamos, Senhor, viver neste mundo de pecado, mas com os nossos olhos bem firmes no céu e em Cristo Jesus. É o que nós rogamos no nome de Jesus. Amém.